O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah, por Mário Satis. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Jonas, a pomba e o Espírito Santo. Entre todas as sentenças atribuídas a Buda, nenhuma é tão budista como a que recomenda: conserva sempre a liberdade de entrar e sair à vontade. Por ambígua que seja, essa frase nos alerta contra a prisão das formas religiosas, dos axiomas teológicos, do excessivo crédito às imagens e, sobretudo, coloca nas mãos do indivíduo, a todo momento, a liberdade de escolha. Em termos judeu-cristãos, esse seria o ponto de vista do Espírito Santo, fator relacional entre a criatura e a criação, entre o objeto e o sujeito. Com frequência vemos na pintura religiosa ocidental a imagem da pomba trocaz como símbolo do Espírito Santo, ícone alado do que a Bíblia hebraica chama Ruach HaKodesh, o que é certamente feminino. Uma tradução mal feita privou o leitor comum de perceber o vínculo feminino entre o que a teologia tradicional cristã denomina o filho e o pai. Um vínculo que não podia deixar de ser viajeiro, ubíquo, inclusive. Livre, pois a pomba que o representa, em hebraico Yona e mais tarde Jonas, tem um duplo voo e a plasticidade necessária para sair e entrar à vontade. Ainda hoje é reduzido o número de estudiosos que reconhecem que a pomba está relacionada com Jonas, ou Yona, e que, devido a essa simbologia, Jesus alude à sua ubiquidade em Mateus capítulo 12, versículo 39. Abre aspas. A geração maia adúltera pede um sinal, ot, em hebraico. Porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Fecha aspas. Talvez isso se deva ao fato de os exegetas clássicos considerarem essa alusão a Jonas em seu contexto mais evidente, de morte e ressurreição. Uma leitura mais profunda interpreta ot como o veículo do verbo, elemento que reaparecerá mais tarde na iconografia cristã sob o emblema alfa e ômega, separados e unidos pelo espaço-tempo da cruz. A análise detalhada do que o próprio nome Yona conserva entre suas 4 letras nos remete primeiro aos 3 signos distintivos do tetragrama e depois ao Nun, letra da percepção, mas também do filho, do rebento. Quanto às suas correspondências simbólicas, escreve Guénon, essa letra é considerada sobretudo na tradição islâmica como representação de El-Hut, a baleia, o que está de acordo com o sentido original da palavra Nun, que a designa, e que significa peixe. Devido a esse significado, o profeta Jonas é chamado Senhor do Peixe. O peixe, que por causa do anagrama Ikets
não sei se essa é a pronúncia correta, foi um dos primeiros símbolos cristãos. Fazia referência ao Filho de Deus. Em termos esotéricos, o sinal de Jonas profeta, a que se refere Jesus, é o do renascimento, o do imortal, o de quem emerge das profundezas. O Nun aparece em Yona entre o Vav, que representa o homem, e o Re, que alude ao sopro, a alma no interior da criatura, e por extensão ao Espírito Santo. Já no Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 15, é feita referência à alada mansidão refletida nos olhos dos tocados pelo Espírito Santo. Abre aspas. Como és bela, amiga minha, como és bela, teus olhos são como pombas. Fecha aspas. Trata-se de um olhar especial, intenso, grande em sua pequenez. Em todo o Mediterrâneo Oriental, nos templos consagrados a Afrodite, a pomba era a clássica oferenda do amor. Uma de suas asas representava Eros e a outra Ágape, visto que podia simbolizar tanto o ardor amoroso e individual como a comunhão coletiva. Semelhantemente a outras aves, era, aos olhos dos arúspices, um intermediário entre o invisível e o manifesto. E é nesse contexto que aparece em Mateus capítulo 3, versículo 16, abre aspas, batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, et ruach Elohim, na versão hebraica, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Fecha aspas. Esta cena está na origem da iconografia clássica que representa a pomba de cor branco giz. A citada passagem faz Jesus subir da água e emite um claro eco do Gênesis, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quanto à abertura dos céus, esta não deve ser interpretada apenas e exclusivamente como um fenômeno atmosférico, exterior ao Mestre, mas também como algo que ocorre a ele, algo subjetivo, único, especial. Todos os profetas anteriores ao Rabi de Nazaré são beneficiários desse dissipador sopro divino, porém, em nenhum a imagem da pomba aparece ligada à iniciação naquilo que sai e entra. O espírito pomba é evidentemente sinônimo do verbo, da palavra, que também entra e sai da boca. A pomba-palavra leva e traz mensagens, cruza mares, continentes, emigra, regressa, volta a partir. E deixa nos homens e mulheres que a percebem o sabor do consolo. Abre aspas, mas o Consolador, em grego Paráclitos e em hebraico Melitz, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Fecha aspas. Capítulo 14, versículo 26.
Como os não-judeus que se convertiam ao cristianismo não tinham por que conhecer a pré-história metafísica do Espírito Santo, e de fato ignoravam o que já então os cabalistas liam por notaricon ou método anagramático em Iona, quer dizer, aquilo que sai, yotzé, vê, entra, nirnas, palavras que iniciam com Yod, Vav e Nun. Era lógico que a geração apostólica de cultura helenística situasse a pomba a meio caminho entre o potencial e o virtual, a lá da oscilação que liga o todo com suas partes. Porém, para um crente familiarizado com o alfabeto sagrado, ficava claro que, uma vez identificadas 3 das 4 letras do nome da pomba, a quarta, Re, emblema do alento, do hálito, era certamente isso que entrava e saía. Graças ao consolo de sua palavra, a radiante plumagem de suas parábolas, que ainda voam e nos fazem voar, Jesus continua presente século após século. Entretanto, para que elas causem o efeito desejado, é preciso, à maneira de Buda, que não percamos nunca a faculdade de entrar e sair livremente das igrejas, dos templos, dos dogmas, dos credos e rituais que as rodeiam como uma concha rodeia sua pérola, se por acaso sua rigidez nos tornar menos livres. Por outro lado, também é certo que até que não experimentemos na própria carne a necessidade de um consolo espiritual, o desejo de receber um ensinamento reparador, capaz de alimentar nossa sede de mistério e maravilha, não nos aproximaremos das fontes que ainda conservam em sílabas líquidas e fluidas a preciosa água que dá a paz ao nosso coração. Existe um significativo sinônimo para Iona, a pomba. É Thor, rola, uma espécie que os ornitólogos denominam Streptopelia turtur, e cujo nome é, à simples vista, uma herança onomatopeica, Thor turtur. Em certa passagem do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 12, ela é assim mencionada, abre aspas, e o canto da rola, Hathor, está se ouvindo em nosso campo, fecha aspas. O canto da rola é, nem mais nem menos, o da Torá, que possui suas mesmas letras e justifica, à distância, a relação entre o Verbo, o Espírito Santo e a mensagem do Pai a seus filhos sucessivos, os profetas. A Torá, literalmente os 5 primeiros livros da Bíblia e, por extensão, o livro inteiro, com seus diversos adendos, é a bela e arcaica ligação entre o homem e o invisível, porém também entre geração e geração de homens, pois esse documento, do qual não se deve mudar nenhum iod ou til até que se cumpra o que afirma, é uma exploração tua do espírito, representado pela letra Re, ou ainda, lidas suas letras em outra ordem, um desatar, reter, do homem, Vav, capaz de libertá-lo da ignorância através do desenvolvimento de seu mundo interior. Jonas, o profeta que não quer profetizar em Nínive e, apesar disso, se vê obrigado a fazê-lo, prefigura em sua salmodia essa morte inevitável do grande espírito
que sente sua vocação como algo que excede seus limites. Abre aspas. Mas tu tiraste minha vida da sepultura, ó Deus meu. Fecha aspas, exclama o profeta. Assim, também, simbólica ou realmente, será tirado Jesus da sua, segundo nos narram os evangelhos. Por seu lado, o Zohar afirma que a vida de Jonas, sua história, é uma alegoria do destino humano. Como Jonas desce a nave, assim entra a alma no corpo. Pelo que cada ser humano no mundo é um peregrino que se acha numa nave que atravessa o oceano da vida, sempre em perigo, sujeita à instabilidade de uma eminente tormenta. Acreditamos que nossos atos podem escapar ao que os orientais chamam karma e os ocidentais fatum. Jonas, a alma, quanto maior é, mais tribulações corpóreas deverá conhecer, para que a liberação seja maior, mais nobre e exemplar. Tudo que transcende tem um preço, e o espírito deixa a quem entra em contato com ele os vestígios de seu fogo. Mas também lhe ensina a curiosa sinonímia entre ruach e ruach, espírito e vento, pois o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. João, capítulo 3, versículo 8. Então, não saber de onde se vem e para onde se vai, e ainda assim não temer nem padecer, é, em linguagem búdica, conservar a liberdade de entrar e de sair. Como a bela pomba através da oliveira. Através da oliveira.